Bom dia, pessoal. Espero que a maioria já esteja recuperado do jantar de ontem, né? Já estão... O pessoal comeu bastante lá e tal, se divertiu. Nós vamos... O Julimar é conhecido de alguns, e o assunto PTT, bem como de ontem que eu também moderei o painel, que foi o assunto Telebrás, já é um assunto que a gente trata há pelo menos 3 ou 4 anos da Abrint, e a gente sempre procura trazer alguma novidade. Então eu estava conversando agora com o Julimar sobre a apresentação dele. Acredito que inicialmente ele vai falar o básico sobre PTT, que eu acredito que tem algumas pessoas na plateia que ainda têm algumas dúvidas e querem se conectar a um ponto de troca de tráfego, mas também vai trazer algumas novidades aí, algumas coisas interessantes. Aí tem até uma coisa que é novidade, tá? Alguns dias aí, tem uma novidade de alguns dias aí, que acabou de ser anunciada, e vocês vão ficar sabendo em primeira mão. Então eu vou pedir para ele fazer a apresentação, e depois acredito que vão ter várias perguntas. Vamos ver se a gente consegue fazer um painel dinâmico aí que ele apresente, e a gente depois participe, porque eu sei que tem sempre dúvidas sobre esse assunto. Por favor, Julimar. Então, como já foi anunciado anteriormente, eu sou o Julimar, eu trabalho no NIC-BR, no projeto PTT-BR. Atuo principalmente na área de engenharia de redes e suporte. A ideia da apresentação é falar um pouquinho sobre a troca de tráfego no Brasil, né, focando principalmente no projeto do NIC-BR. Então, a ideia é falar um pouquinho sobre a troca de tráfego, alguns pontos históricos, né, ao longo do tempo, como foi acontecendo essa ideia de troca de tráfego no Brasil, principalmente o projeto do NIC-BR, falar sobre a arquitetura de rede que é utilizada em algumas localidades, principalmente na cidade de São Paulo, o modelo financeiro adotado por nós e alguns pontos estatísticos de participantes, de conexão e troca de tráfego, né? E também alguns desafios em questão de crescimento da estrutura das diversas localidades onde o projeto se encontra atualmente. Bem, aqui é só um slide mostrando que o PTT-BR é um projeto que está coordenado pelo NIC-BR, que está abaixo do CGI-BR, Comitê Gestor da Internet. O Comitê Gestor da Internet é formado por um grupo de multi-stakeholders, de diversos membros da sociedade e do governo. Inclusive, existem representantes de provedores. O Comitê Gestor foi criado em 31 de maio de 1995 e foi alterado por decreto presidencial em 3 de setembro de 2003. Bem, o NIC-BR, ele é o braço operacional do Comitê Gestor. Então, o Comitê Gestor define quais são os projetos, quais são as melhorias que devem ser implementadas no Brasil em questão de internet. E o NIC-BR é o braço operacional, quem executa essas atividades. Então, nós temos diversos setores dentro do NIC-BR, o registro BR, que é a alocação de domínios do ponto .br, o CET-BR, que cuida da parte de segurança e incidentes na internet, o CETIC-BR, que ele faz levantamento e estudo de estatísticas sobre o uso de internet no país, o CEPTRO, que faz estudos de redes e operações, o PTT-BR, ao qual eu estou alocado, que é o ponto de troca de tráfego para sistemas autônomos, o C-Web, que é a tecnologia web, que estuda tecnologias web, e o W3C, que cuida de padrões para o web. Então, como já foi dito, o CGI é responsável por coordenar e fomentar alguns padrões, né, recomendar alguns padrões e desenvolver os serviços de internet no Brasil. O NIC-BR é uma instituição sem fins lucrativos, criada em 2003 e começou a atuar em 2005. E é o braço executivo do Comitê Gestor. O PTT-BR, o projeto, ele cria uma infraestrutura para que sistemas autônomos brasileiros e de fora também possam se conectar para trocar tráfego, evitando, diminuindo latência e melhorando a qualidade dos links e também
focando na redução de custos. Bem, aqui uma referência. Sexta-feira passada, durante o GTER, não sei se alguns acompanharam, foi anunciado formalmente que o PTT-BR passa a ser IXBR. Tá? A alteração de nome ocorreu por dois motivos, principalmente. Primeiro, PTT, fora do Brasil, não tem um significado muito claro para outras entidades. Então, se você fizer uma pesquisa na internet, você vai localizar que PTT pode ser push to talk, aqueles rádios de telecomunicação, pode ser public telephone, telegrama. Existe até postos de gasolina, restaurantes com o nome de PTT, então não é uma coisa muito intuitiva, né? E para a gente seguir a tendência do que vem sendo adotado mundialmente, né, o PTT-BR passou a se chamar Brasil Internet Exchange ou IXBR, já que grandes PTTs pelo mundo utilizam essa nomenclatura. O de Amsterdã Internet Exchange, France IX, France Internet Exchange, e assim por diante, né? Então, por isso que teve essa alteração. É claro que os slides ainda estão como PTT-BR, porque é muito recente, não tem tempo de alterar, e eu vou falar muito de PTT aqui em vez de falar IXBR, mas eu peço desculpas antecipadamente. Aqui eu trouxe para vocês algumas datas marcantes para a internet brasileira. Tá? Eu vou focar em 3 datas especificamente, para a gente ter mais dinamismo, ser mais dinâmico e sobrar tempo para perguntas. Bem, em 91 foi ativada a primeira conexão internet via FAPESP, né? E 5 anos depois, em 96, foi criado o primeiro ponto de troca de tráfego da ANSP, que hoje é administrado pela Terremark Verizon. Somente em 2004 é que surgiu o PTT Metro, o projeto do Comitê Gestor. De 96 até 2004, o que nós tínhamos? Diversos pontos de troca de tráfego de empresas privadas. Então, cada empresa montava a sua estrutura e conectava os seus clientes para trocar tráfego. Então, nós tínhamos o PTT da Divel, o PTT da OptiGlobe, que hoje é Tivit, o da ANSP, o da Telcomp, né? Então, isso trazia muitas conexões e um custo muito alto. E qual que é o empecilho, qual que é o problema disso? Então, se você tem um ESP e você vai se conectar a um AS para comprar trânsito, ele tem múltiplas conexões, então isso tende a ser mais custoso. E se você precisar trocar tráfego nesses diversos pontos de troca de tráfego, você precisa estar conectado em todos eles. Então, o projeto ele foi criado justamente para ser um ponto neutro nisso aí, né? Criar uma estrutura neutra para que todos esses pontos possam se conectar e trocar tráfego numa área metropolitana sem ter aquele papel de uma empresa privada que ela pode cobrar por esse serviço. Aqui um slide que exemplifica muito bem, existe uma diferença entre PTT Metro e XBR. O PTT Metro, ele é o projeto que foi criado, a ideia de criar pontos de troca de tráfego no Brasil. O PTT-BR é a equipe, a divisão do NIC que opera as 25 estruturas, que vem para eventos fazer palestra, que faz a divulgação, que instala equipamentos, monitora, ativa e dá suporte. Nós contamos também com algumas parcerias, que são os PICs, onde os participantes se conectam. Dentre elas, nós temos uma lista aqui resumida: a RNP, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, as universidades, empresas de informática e governo, a Procempra, a Prodeste e a Prodepra, entre outras, grandes data centers, empresas de telecom e ISPs. O projeto começou em 2004, ele contemplava 3 cidades, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Vindo para a data atual, nós temos 25 localidades. Cada bandeira azul nesse mapa do Brasil representa um Internet Exchange isolado, um ponto de troca de tráfego isolado, sem interconexão entre eles.
Aqui é um mapa de distribuição de AES no território brasileiro. Eu queria fazer uma pergunta aqui para a plateia. Dos presentes, quem já tem ASN? Por favor, levante a mão. Parece que tem uma grande quantidade. Obrigado. Bem, aqui ele mostra a distribuição desses AES, né, onde eles estão localizados. E nós temos um pouco mais que 3.300 ASNs no Brasil hoje alocados no registro BR. Esse número ele ainda é pequeno comparado em outros países, né? E quando a gente fala de ponto de troca de tráfego, a adesão à troca de tráfego ainda também está bem baixa ainda. Se você fizer extrapolar esse mapa por localidade, por região, você vai ver que na região sul e sudeste são as regiões que possuem mais Autonomous Systems alocados. Esse mapa ele é público, vocês podem consultar na página do IXBR, tá? A qualquer momento. Aqui é um gráfico de divisão por região. Então, nós temos lá que dos 3.309 AS, 1.610 estão na região sudeste, quase 50%, né? E depois temos a região sul, nordeste, centro-oeste e norte. Fazendo um comparativo do mapa de distribuição de AES com os locais onde os pontos de troca de tráfego do NIC estão concentrados, nós vemos nitidamente que a criação de pontos de troca de tráfego, são criados pontos justamente onde tem AES, né? Onde tem mais AES, tem mais pontos de troca de tráfego, que é uma tendência normal. Você vai criar um ponto de troca de tráfego onde existem AES que queiram trocar tráfego. Você não vai criar uma região que, infelizmente, não tem AES ainda. Precisa ter demanda, né? Bem, o objetivo principal do IXBR é criar esses pontos para que o tráfego local fique local. Então, o cliente de vocês que está numa cidade remota, ele possa acessar um conteúdo da prefeitura, por exemplo, diretamente, sem precisar vir para São Paulo, Rio de Janeiro ou grandes cidades do eixo sudeste. O comitê gestor não tem planos de interconectar os PTTs, os pontos de troca de tráfego. A gente deixa isso para as operadoras, como foi falado ontem aqui pela Telebrás, né? As operadoras têm no portfólio de produtos dela esse transporte entre localidades para a conexão de sistemas autônomos, né? Não é intenção nenhuma do NIC nem do comitê gestor fazer isso. Existem alguns casos de sucesso, como o de Campinas para São Paulo, realizado pela Festernet. O Israel, creio eu que não chegou ainda, mas ele vai estar aí à tarde, se alguém quiser abordá-lo para conversar com ele. Mas, basicamente, a Festernet contratou uma fibra, trouxe até São Paulo e traz vários AES de Campinas para São Paulo para poder trocar tráfego. Bem, aqui é um gráfico que a gente começou a montar em outubro, então a gente não tem uma base ainda anual, mas é um gráfico que mostra o crescimento de conexões de sistemas autônomos na estrutura do IXBR. Hoje nós temos 1.256 AES conectados. Separando os AES únicos, nós temos 861. Por que AES únicos? Porque um sistema autônomo pode se conectar em mais de uma localidade e em mais de um Pixis. Claro, para redundância ou balanceamento. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Aqui é a tabela de participantes por localidade e um gráfico, né? São Paulo é a maior localidade, com o maior número de participantes e maior volume de tráfego. Bem, tá bom, Julimar, mas como que eu faço para me conectar? Bem, nós temos um portal, o meuix.br. Nesse portal vocês podem criar um usuário, vincular o AES de vocês e fazer solicitações para nós. Inclusive, dúvidas sobre o projeto, caso vocês ainda não estejam conectados. A gente sempre fica à disposição para esclarecer qualquer dúvida de participante ou de provedor que não é AES ainda, né? Nós sempre estamos dispostos a esclarecer essas dúvidas em questão ao projeto do PTT. Aqui, alguns destaques relacionados a 2014.
O ano passado foi um ano marcante para a história do XBR, do PTT-BR, né? Nós atingimos 608 GB de pico de tráfego diário, com um crescimento de aproximadamente 141%. Foi ativa a 25ª localidade, Cuiabá, foi a última que foi ativa em meados de abril. No total, são 101 pontos de interconexão espalhados pelo Brasil, 788 participantes. Essa marca foi atingida no ano passado, a gente já passou, como eu falei agora há pouco, a gente já está com 861. 58 switches instalados, 13 DWMs instalados, 7 interfaces de 100 GB, 1.111 interfaces de 10 GB e 1.812 interfaces de 1 GB. Aqui eu queria ressaltar só uma coisa que eu vi em apresentações ontem, que para nós está bem claro essa demanda de largura de banda pelo usuário. Então nós vemos isso diariamente, a demanda de solicitações de interface de 10 GB, ela vem numa crescente constante, enquanto que as interfaces de 1 GB estão caindo. Tá? Isso já mostra que está tendo um crescimento na troca de tráfego. Tá, e de onde que vem todo o dinheiro para manter o projeto, né? Então, todos nós brasileiros, pessoa jurídica ou física, que pagamos um domínio.br, esse dinheiro arrecadado, ele é dividido em duas partes. Uma parte para manter o sistema de nomes, o DNS do .br, e uma outra parte é dividida entre as áreas do NIC, dos diversos projetos, inclusive do IXBR. E aí, esse montante pago, ele volta para a comunidade como forma de benefício e uma melhor internet. Os custos do projeto são todos financiados, mantidos pelo Comitê Gestor e pelo NIC-BR. Então, cada sistema autônomo ele tem apenas o custo de chegar em um ponto de interconexão, seja no LAN to LAN ou pagar um Golden Jumper dentro do Pix. Não há repasse para participantes, pode ser qualquer tipo de interface, de 1 a 100 GB, nós atendemos. E mesmo para a redundância de conexão. O NIC-BR, ele é responsável, através da equipe do IXBR, por manter essas localidades, essas 25 localidades, instalar novas, fazer o gerenciamento, a administração, o monitoramento e o suporte. Um ponto interessante aqui é que nós prezamos sempre pela neutralidade, né? Então, como foi falado nas figuras anteriores, quando você tem um ponto de troca de tráfego privado, você esbarra em algumas dificuldades. Por exemplo, um AS que é concorrente do outro não quer se conectar lá porque é concorrente. Então isso ocorre muito. O Pix, ele é a entidade que hospeda as conexões, que ele recebe as conexões desses participantes, e ele fica responsável por prover infraestrutura de data center, espaço em rack, energia, sistema de ar-condicionado, segurança e ajuda operacional local. E além de ter que ter um par de fibras apagadas até o Pix central. Aqui é uma topologia bem simplificada do que seria o ponto de troca de tráfego. Então você tem um Pix central e nesses Pix centrais, nesse Pix central você conecta Pix remotos, onde os participantes se conectam. Aqui em São Paulo, especificamente, nós temos uma estrutura muito robusta, devido à demanda de alto número de participantes e tráfego. Então, eu não sei se é de conhecimento de todos, mas o NIC ele está construindo um prédio novo, aqui na João Dias, aqui em São Paulo, e esse prédio vai ser o Central 2 do IXBR. Então, todos os PICs de São Paulo que não possuem dupla abordagem, terão que ter, né? Porque vai ter uma rota por cada Pix, né? Para manter a redundância de caixa. Aqui é a figura dos Pix do PTT de São Paulo, né? São aproximadamente 30, eu não me recordo o número exato, mas é aproximadamente 30 pontos de conexão. Aqui é o mapa de São Paulo que mostra onde está cada um desses Pix, né?
e onde fica o C1, o Central 1, ativo, e o Central 2, futuro, que deve ficar pronto, creio eu, até o final do ano. Bem, na estrutura do PTT você possui alguns tipos de acordo. O acordo de troca de tráfego multilateral, o ATM, é o acordo que o sistema autônomo que concorda em fazer parte desse acordo, ele troca tráfego abertamente com todos os outros que também estão na estrutura. Ele tem que fechar a sessão BGP com os nossos route servers, e o route server repassa esses prefixos para os outros participantes, sem alterar o ASPF. É utilizado diferentes tags de VLAN para V4 e V6. Então, o tráfego V4 é por uma VLAN e o tráfego V6 por outra. A gente faz essa separação. E também existem os acordos de troca de tráfego bilateral. Então, nesse tipo de acordo, o participante pode fechar um acordo com um parceiro específico, não trocar com todos, pela VLAN compartilhada ou por uma VLAN privada, que a gente chama de VLAN bilateral, onde normalmente você compra trânsito ou fecha peering com algum parceiro. Aqui uma definição fundamental do PTT. O que é uma troca de tráfego? Um AS querendo trocar tráfego IP com outro. Quando você tem uma estrutura de um Internet Exchange, você precisa ter alguns equipamentos no meio disso aí, né? Que a gente chama de Peering Fabric. Normalmente são switches ou roteadores, em alguns casos. E o que você espera de tráfego nessas conexões? Quadros EtherType para IPv4, IPv6 e ARP. Um participante, um AS, ele pode se conectar em mais de um PIX para fazer balanceamento ou redundância. O que não pode ocorrer é ele trocar tráfego com ele mesmo. Uma das definições fundamentais de um Internet Exchange é troca de tráfego entre sistemas autônomos diferentes. Aqui é uma figura bem interessante, também é uma novidade. Na verdade, não é novidade, isso existe há muito tempo, mas foi formalizado na semana passada. É uma estrutura L2 compartilhada fora do domínio do PTT. Então, uma empresa qualquer contrata um transporte e chega até a estrutura do IXBR. E essa empresa, ela transporta um ou dois AS, quantos AS ela achar que possa vender serviço dentro da estrutura dela, né? Então, o ASA e o ASB podem compartilhar a mesma estrutura física. O isolamento lógico é feito através de VLANs, então cada participante vai se conectar em uma VLAN separada. Então, o ASA vai ter a VLAN A, o ASB vai ter a VLAN B. E eles vão trocar tráfego com todos os outros que estão na estrutura, com tags diferentes. E a gente adota alguns mecanismos de troca de tag e remoção de tag para que isso ocorra. Essa categoria, ela foi formalizada no GTR 39, foi a apresentação do Galvão na sexta-feira passada, para quem não acompanhou, pode depois resgatar o documento, ele é público. Mas basicamente a ideia de formalizar isso é incentivar que esses AS que trazem outros AS possam ofertar esse serviço. Porque uma das queixas que nós escutamos muito é que eu não me conecto a uma determinada localidade porque não tem tráfego. E o custo de um LAN to LAN é muito caro para lá. Então, nós acreditamos, a equipe do XBR acredita que o compartilhamento de estruturas físicas faz com que isso se torne mais barato e mais atrativo. Aqui é o motivo de orgulho da nossa equipe, né? É o total de troca de tráfego nas 25 localidades. Nós possuímos picos de 800 gigabits atualmente. Extrapolando isso por localidade, São Paulo representa 81% da somatória desse tráfego. Aqui é um gráfico de dados transmitidos em petabytes mensalmente nas 25 localidades. Então, em abril, a gente atingiu a marca de 158 petabytes transmitidos, trocados. Uma pergunta muito comum que chega para a gente tá, mas quanto de tráfego eu vou trocar no XBR? Essa não é uma resposta muito simples, porque ainda existem muitos sistemas autônomos que precisam se conectar, que não estão conectados por diversos motivos.
E muitos dos sistemas autônomos que não se conectam, não disponibilizam esses valores de tráfego de internet. Por razões internas de empresas, mas isso dificulta que você mensure o quanto você pode trocar de tráfego dentro de uma estrutura do XBR. Nós possuímos 25 Looking Glass, servidores para consultas externas, para que vocês possam verificar por onde que o seu OS é roteado, o que você pode encontrar de conteúdo naquela localidade. E aqui é um estudo que a gente fez recente, que basicamente nós somos na base do LACNIC, uma base pública, e perguntamos na base, filtramos por AS brasileiros, blocos IPv4, e posteriormente fizemos a consulta no PTBR, no ATM de São Paulo. De posse desses dados, foi realizada uma consulta no projeto RouteViews, que possui a tabela global de internet, e fizemos um comparativo. Ou seja, dos AS brasileiros que estão alocados no LACNIC, quantos estão roteáveis na internet, e desses roteáveis, quantos estão no XBR de São Paulo. E a gente chegou nesses números aqui. Então, quase 27% dos endereços IPv4 de AS brasileiros roteados na internet estão presentes na estrutura do XBR São Paulo. Aqui é outro gráfico bem interessante. Aqui o gráfico de cima, principalmente, ele mostra a diversidade de equipamentos que nós temos de fabricantes diferentes na estrutura do XBR São Paulo. Nós temos lá o Routerbird como sendo o fabricante que tem maior número de equipamentos hoje, acompanhado pela Cisco e pela Juniper. O interessante disso é que nós fizemos uma apresentação em 2013, um ano e meio atrás aproximadamente, no LACNIC, e Routerbird, Juniper e Cisco estavam tecnicamente empatados em 33%, aproximadamente cada um. E em um ano e meio a Routerbird disparou. Outra diversidade, vários fabricantes, né, e equipamentos diferentes. Então você tem roteador, switch, servidor, você tem diversos tipos de equipamento que fecha a seção BGP na estrutura do ATM de São Paulo. Aqui eu trouxe alguns desafios de crescimento para a troca de tráfego no Brasil. Eu trouxe duas principais. A primeira é infraestrutura. Então, a disponibilização de recursos e qualidade de data centers, energia, sistema de energia elétrica, sistemas de refrigeração e fibras óticas externas. A dificuldade é que quando você tem uma estrutura pequena, você consegue utilizar uma fibra com menor qualidade, você consegue alocar um rack menor, mas quando a estrutura fica muito grande, você precisa ter, às vezes, 2 racks, você consome mais energia, e as fibras, para funcionar adequadamente em acopladores óticos, elas precisam ter qualidade. Então, nós temos esbarrado muito nisso, principalmente aqui em São Paulo, por enquanto, mas nas outras localidades também nós temos os mesmos problemas. Mas tudo isso resulta no quê? Se você não tem uma estrutura que possa crescer, resulta em congelamento. Congelamento de PICs, que é o que vem ocorrendo aqui em São Paulo. Nós temos, creio eu, a lista não me recordo a quantidade, mas aproximadamente 8 PICs congelados hoje, porque nós precisamos fazer alguma reestruturação para que continue crescendo. Esse assunto foi abordado também no GTR 39, a apresentação do Anjo, também é público para quem quiser consultar. Um outro ponto que impacta no crescimento da troca de tráfego é a falta de cultura de sistema autônomo no Brasil. O que é isso, Julimar? O que é cultura de sistema autônomo? Bem, são AS brasileiros que têm potencial para ser um sistema autônomo, empresas que têm potencial para ser sistema autônomo, mas não têm ASN, por N motivos. Preferem comprar trânsito de outros, de terceiros. E o número significativo de entidades que recebem o AS, eles não têm capacidade técnica para operar um AS. Então, às vezes, mesmo você se tornando um AS, você precisa
ter um corpo técnico capacitado para operar um AS, para saber trabalhar com BGP e outras questões aí que influenciam muito mais do que você economizar a banda, você trocar tráfego, comprar trânsito mais barato, ter qualidade de conexão. Aqui para o final, já finalizando, eu reservei alguns tópicos, alguns recados importantes que a gente acredita seja importante. O Rio de Janeiro vai ter a Olimpíada, nós teremos um congelamento operacional do IXBR São Paulo, do IXBR Rio de Janeiro. Ele vai acontecer do dia 25 de julho ao 18 de setembro de 2016, quando a equipe do IXBR ficará focada em suporte dos participantes. Então, o início é 10 dias antes dos Jogos e final após os Jogos Paralímpicos. Outro comentário importante, a equipe do IXBR participa de diversos fóruns, diversas associações pelo mundo. Entre elas, a Associação de Internet Exchange na Europa, o EuroX. Nós somos membros desde 2010 e participamos das reuniões presencialmente desde 2011. O LACAIEX, Associação de Internet Exchange na região do Caribe e Latinoamérica, nós somos um dos fundadores e também membros. A importância disso é porque nós conseguimos ver onde determinados Internet Exchange já chegaram e onde nós vamos chegar e aprender com erros deles, né? E também passar a nossa experiência, as nossas dificuldades para os menores, porque existem também pontos de tráfego menores que o Brasil, né? Tem os grandões e também tem os pequenos. Um outro recado, o IGF, esse ano ele vai acontecer em João Pessoa, na Paraíba, de 10 a 13 de novembro. Durante o IGF será realizado diversos workshops com assunto específico de Internet Exchange, troca de tráfego. Então, fiquem atentos, para quem puder participar, creio que vai ser uma boa oportunidade para trocar experiências. E um último recado que a gente sempre deixa para o final, o PTT Fórum, ele é o evento anual do PTT, do IXBR, né? Ele vai acontecer do dia 7 ao dia 8 de dezembro de 2005 em São Paulo. É a reunião dos sistemas autônomos brasileiros, com a participação de algumas empresas internacionais. E ele fará parte da semana de infraestrutura do NIC-BR, né? Juntamente com outros eventos como o IPv6, Fórum, o GTR e o GTS. Então fica o convite. Tem transmissão online pela internet, porque não poder acompanhar localmente, mas gostaríamos de vê-los lá. É isso aí. Obrigado. Bom, queria agradecer ao Julimar. Vou pedir licença para fazer alguns comentários antes de abrir para perguntas. Eu observei alguns números e só para pegar algumas coisinhas da apresentação do Julimar, eu notei que nós temos menos ASNs do que SCMs. Fazendo um paralelo entre telecomunicações aí, nós temos mais empresas licenciadas de SCM do que AS. E achei muito interessante quando ele perguntou quem era S. Eu óbvio, não consegui contar, mas é mais do que a metade da plateia levantou a mão que já é um sistema autônomo. Eu queria completar a pergunta perguntando, desses AS, quem já está conectado em algum ponto de troca de tráfego? Já diminuiu? Já diminuiu consideravelmente. Então, e observando também a apresentação do Julimar, ele falou, eu tinha feito a conta já, menos de 1/3 dos AS brasileiros estão conectados a algum ponto de troca de tráfego. Aquele número, Evandro, 861, já engloba os AS internacionais, então é menos que isso. Então você tem menos... 27%, então ali 27% está contando também... 27% são os brasileiros, mas certo. O 861 ali já engloba os internacionais também, Google, Microsoft, etc. Certo. Bom, é um esforço interessante, acredito. A gente precisa acostumar agora com a nova nomenclatura, nós vamos decidir se nós vamos chamar de IX, aportuguesado, ou se nós vamos chamar de IX. Eu estou acostumando também ainda. Primeiro precisa esquecer o PTT, porque para parar de falar PTT vai ser duro. Mas depois de 10 anos, né, fica difícil mesmo.
Então, acho que a gente tem que acostumar, mas é importante esse alinhamento, porque realmente lá fora é conhecido como IX, IXP, IX, né? A troca de tráfego. Ou a gente também não chama de troca de tráfego em inglês, né? Chama de peering, né? Que o pessoal, é o termo usado aí. Eu acho que é algo que sempre foi muito bem desenvolvido, por isso que é uma palestra sempre constante aqui no nosso evento. O Julimar conseguiu aí, com o tempo aí que nós demos para ele transitar lá desde o básico do começo até as novidades que estão acontecendo. E essa importância da troca de tráfego não é só estar conectado a um ponto de troca de tráfego. Ontem eu comentei na palestra da Telebrás que a Telebrás, quando veio, mudou um paradigma do valor do mega. Quando eles estipularam o primeiro valor do megabyte lá, 230, lá atrás em 2010. Eu acredito que os pontos de troca de tráfego também ajudaram no que? Quando você se conecta lá, você não faz só troca de tráfego, você pode fazer uma VLAN bilateral dedicada, como o Julimar citou na apresentação dele muito bem, e comprar trânsito de alguém. E aí você aumenta a quantidade de oferta de operadoras que podem te atender. Porque eu sei como é, porque eu sou provedor, e eu sei que às vezes lá na sua cidade, quem é que te oferece banda? Uma operadora. E aí o custo de é monopólio, a gente já sabe como funciona, né? Ontem eu estava conversando no jantar com o CEO do LACNIC, que esteve aqui fazendo uma apresentação, e ele é mexicano, e nós estávamos conversando, e lá é Telmex. A Telmex domina, não existe provedor. Quer abrir um provedor no México, capaz de dar dinheiro, só que ele diz que tem que combinar com a Telmex, que você vai abrir provedor lá, tá? Porque não tem provedor no México, não tem a figura do provedor. Estive conversando bastante com ele, então isso não é bom. Agora, quando você vem para São Paulo, todo mundo quer vir para São Paulo, não é? É todo mundo. Porque a oferta aqui de banda e fazendas, você pode comprar mais barato. E esse é um segredo que já não é mais segredo, que muitos de vocês descobriram e já operam. Você consegue comprar a banda barata e de boa qualidade, colocar dentro de uma VLAN, fazer a troca de tráfego, ou seja, você vai ter uma parte de troca de tráfego e uma parte de trânsito com o seu full routing lá no seu roteador. Continuando só para terminar, antes de abrir pergunta, outra coisa que eu notei, routerboard.com, ou seja, MikroTik, né? Vamos traduzir o nome ali, né? Ele domina, certo? Ali no gráfico. Então, no início, eu lembro quando eu sempre fui em muitas reuniões com o pessoal lá no NIC-BR, havia, o Julimar vai falar que não, mas havia assim uma rusguinha, esses caras que usam MikroTik, quer conectar aqui no PTT, que nós queremos Juniper, Cisco, né? Só que a gente precisa lembrar que começa assim. Tem muitos provedores grandes, e esses Junipers que estão ali, esse Cisco, também são de provedores. Eu arrisco dizer ali que aquele gráfico ali, aquela pizza ali, a maioria somos nós. Penso que sim. Os MikroTik, acho que a totalidade somos nós, mas os Junipers e Cisco a gente divide ali com os demais. Começa dessa forma. Se você tem uma quantidade menor de tráfego, não tenha vergonha de se conectar, de buscar, de procurar, para se conectar nesse ponto. O que sempre foi pedido, e eu defendo, é, por favor, não pluga lá seu MikroTik lá, configuração padrão, né, igual a gente faz no roteador no cliente, né, e larga lá um monte de sujeira na rede. Aí não, tem que ter boas práticas. E para isso tem até um curso no NIC de boas práticas de AS. É isso que a gente pede, não é que a Routerboard é perfeitamente aceitável até um volume de tráfego. Quando você cresce, lógico, você vai precisar de algo mais robusto, desculpe, né? Mas é aí que você já está num porto que você está podendo fazer uma aquisição de um equipamento mais para o core da sua rede, um equipamento que seja mais significativo. Eu acho que esses comentários visam a gente fazer um panorama aí, e acredito que vocês tenham perguntas. Vamos abrir para perguntas aí. Aproveitem o Julimar aqui, por favor. Não existe, eu sempre falo isso, vou repetir, não existe pergunta boba, né? Eu também já não subi nem, eu não sabia nem o que era PTT, nada, muitos anos atrás, cheguei já a ter Pix e etc. Então, por favor, não existe pergunta boba. Se for básica, não tem problema, né? Tem alguns que sabem muito aqui, que transportam outros para PTT, tenho certeza, dentro da plateia, mas para alguns é novidade algumas coisas do que o Julimar mostrou. Então, por favor, fique à vontade quanto à pergunta. Meu nome é Éder, sou do Mato Grosso. Recentemente vi que foi inaugurado o PTT em Cuiabá, né? Estava previsto antes da Copa, mas como a maioria das obras lá não foi entregue, mas fiquei contente com a
com a notícia. Na verdade, desculpa, Cuiabá está desde abril, antes da Copa. Ah, tá. Eu entendi que era abril deste ano. Não tinha notícia. Ano passado, maravilha. 2014. Tem algum servidor, algum ASN mais expressivo lá? Só está os AS locais? Tem algum CDN já local lá? Ou apenas os AS regionais ali? Em Cuiabá, eu não me lembro o número exato, mas creio que em torno de 8 ou 6 AS conectados. Só estão os locais por enquanto, tá? A ideia do SIX é justamente que uma empresa qualquer se conecte e traga outros AS do interior do estado, né? Das proximidades, né? Então, não precisa, quando você monta um PTT, não precisa se conectar só aos AS daquela cidade, mas ao redor, né? Uma distância de até 200 quilômetros, fazer um transporte até um PTT, porque aí você fomenta a troca de tráfego local e você faz com que os provedores de conteúdo olhem para aquela troca de tráfego como algo interessante, algum negócio. Então, se você olha lá, não tem participante, não tem AS conectado, não tem tráfego, assim, não adianta que Google, Facebook e outros não vão se conectar, entendeu? Então, esse trabalho, o Evandro fala sempre, o trabalho de formiguinha começa com os provedores locais, com os AS locais. Eu acho até delicado falar de participante, mas eu tenho muita amizade com o Flávio, que esteve aqui ontem num painel do Netflix, e ele me falou que a ideia é descentralizar, né? Ele estava em São Paulo, agora ele já está no Rio de Janeiro. Isso. E mais Porto Alegre. E E está indo para Fortaleza. é devagar, lógico que as grandes empresas procuram os grandes centros primeiro, onde está o maior volume, mas faz parte a gente criar volume para que ele enxergue. Então o Netflix já enxergou isso. Eu fui numa palestra que veio antes do Flávio trabalhar no Netflix, que veio o americano do Netflix, ele disse que ele não ia colocar servidores no Brasil. Nós ficamos horrorizados. Quem estava na plateia era só diretores de empresa e tal, donos de provedores como vocês. A gente ficou horrorizado com o que o americano disse. Mudou, né? Eu não lembro o nome do americano. Mudou. O cara agora tem cache, agora tem 3 pontos de troca de tráfego. Isso não faz muito tempo. Foi uma palestra dentro do Terremark. Ela veio lá, fez a palestra, só que às vezes a cabeça do engenheiro ali era uma coisa, mas eles viram que é necessário. Agora para ele ver que a gente tem cache lá no provedor agora do Netflix. Ele disse que não ia mandar servidor. Não, ele disse que não ia mandar servidor para o Brasil. É aquela sempre história, porque é muito caro. O imposto aqui é um absurdo quando chega o servidor aqui. Mais lá no fundo? Veja só, meu nome é Evandro Prudente, sou do estado de Sergipe. Nós hoje já temos lá na nossa empresa, né, vários parceiros. Hoje representamos 9 AS. Aproveitamos um evento da Abrind. Estamos com mais 5 agora se conectando lá à nossa estrutura. É uma estrutura não lucrativa, já organizada, certo? Seguindo o modelo do PTT-BR, a gente está querendo saber, a gente está querendo que o PTT vá para o estado de Sergipe. O que é que está faltando para a gente conseguir vocês lá? Tá. Essa é uma pergunta que a gente escuta sempre, né? Assim, todo mundo quer montar um ponto de troca de tráfego, mas ele impacta em várias análises, né? Primeiro, tem que ver realmente se tem AS, tem tráfego, é feita uma análise. Atualmente, a equipe está focada em manter a estrutura atual, já que é bastante coisa, as 25 localidades, 101 PIX, é muita coisa para manter já, né? Mas nós temos a intenção de voltar a ativar novos pontos, com certeza. O último foi Cuiabá, em abril, já passou de um ano já que a gente ativou, né? Então, faz muito tempo, nós temos essa intenção, mas no momento estão congelados. A gente não está ativando novas localidades por enquanto. A gente pode conversar depois, se você quiser, te procuro. O Ademar também da equipe está aí no evento, o Júlio que está no stand. Você conversou com o Júlio, né? O Júlio me falou de Sergipe, mas as capitais com certeza são um ponto a ser atacado, sim. Creio eu, pelo menos na minha opinião, eu acredito que teria que ter ponto de troca de tráfego, pelo menos nas capitais. Outra coisa que eu assisti hoje à Terra, a iniciativa da Festernet, e se tornou um SIX, né? Isso. Onde nenhum AS ficou entre eles e outros AS e o PTT, né? Só utilizando um transporte em comum. Eu estou terminando de me conectar ao PTT São Paulo, certo? E eu queria poder compartilhar esse transporte com os colegas que estão lá conectados na nossa pequena iniciativa. Qual seria
passo para eu pedir para a gente conseguir que esses outros AS viessem pelo esse mesmo transporte, pela essa mesma porta, no caso? Hoje o processo ainda está informal, porque o processo ele existe desde 2009. Então, na sua ativação, você pode informar para a gente no chamado que você vai trazer outros AS. Até de bom agrado escutar isso, porque a gente acredita que esse incentivo vai fazer crescer algumas localidades, principalmente as menores, que tem menos AS. Você vai numa localidade pequena, você vê que tem meia dúzia de AS, mas tem, sei lá, mais 2 dúzias atrás, pelo ASPF, que não está diretamente conectado. Então, a intenção é acabar com isso, entendeu? Todos estejam fisicamente conectados. Então, de bom agrado escutar isso. É possível, no seu chamado de ativação, você pode falar, a gente vai tratar. E aí tem as implicações formais que estão sendo tratadas internamente no NIC, que é o acordo de cooperação, que eu não comentei aqui na apresentação, que está já é formatado um acordo de cooperação com os detentores de PIX, que é o mesmo modelo para o SIX. Ou seja, você vai ter responsabilidade com quem você está transportando. Se você fizer uma jornada de manutenção, você tem que avisar. O seu transporte tem que permitir NVMEC, ADRES, VLANs, porque senão você não vai conseguir passar aos seus clientes. Então, tem algumas implicações nisso. Então, informalmente, você faz o seu pedido por enquanto e a gente vai ativar você e os seus clientes sem problema nenhum. Formalmente, depois, quando o acordo de cooperação estiver pronto, provavelmente o pessoal vai entrar em contato com você para poder assinar. Deixa eu dar um palpite como provedor nessa parte, não como NIC-BR, mas minha sugestão, né, não faça como as operadoras. Você pega os seus colegas provedores lá menores, aí você coloca o seu AS lá bonito no ponto de troca de tráfego e põe todos os AS embaixo de você e não conecta ele no ponto de troca de tráfego. É assim que as operadoras faziam ou fazem com a gente, não é? Não faça dessa forma, faça como fez o Israel ou como ele sugeriu, que essa figura também, que é novidade, que acabou de ser criada, é um CIX, que é você, ele colocou a figura na apresentação dele, não sei se ficou bem claro, mas pode até esclarecer para a gente, que eu entendi assim, você tem um participante maior que tem o transporte até um PIX, até um determinado PTT, e você tem outros colegas provedores que não conseguem chegar sozinho, por exemplo, até o PTT São Paulo, mas eles conseguem chegar através do seu transporte. Todos são transportados juntos e o seu AS é entregue lá no ponto de troca de tráfego e participa. É até redundante, né? Participa como participante, né? É estranho, mas você passa a ser de verdade um participante, não estar atrás de um outro AS. Então faça diferente das operadoras. Talvez a cultura, aquela parte da cultura de AS, esteja sendo desenvolvida agora novamente pelos provedores, como a gente já fez muita coisa no passado, aí, ensinou onde era arroba no teclado para os usuários. Hoje em dia nós estamos fazendo outros papéis, que é o quê? Estar lá no ponto de troca de tráfego e mostrar isso, porque se depender da operadora, ele não quer que você vire AS, é que agora o IP está acabando, está difícil, mas não, eu te dou um bloquinho de IP, não precisa não, aqui eu te dou o bloco, te vendo IP, não, esse transporte tem algumas operadoras que não conhecem a palavra transporte. A Telebrás, mesmo que veio ontem aqui, a gente está batendo nessa ideia da Telebrás fazer transporte desde que ela foi criada. Já passaram 3 ou 4 presidentes lá, agora ontem na apresentação dele apareceu a palavra transporte, né? Então, quem acompanha há algum tempo, observa que, não sei se é a palavra correta, mas a pressão ou a demonstração, talvez, disso aqui que está acontecendo nesse evento, é que acontecem algumas coisas assim. E que acontecem essas localidades no NIC também, eu sei da dificuldade, o tamanho da equipe, os altos investimentos que tem, mas isso é importante, essa demonstração, que nem ele está fazendo lá em Cuiabá. Acredito que hora ou outra vai ter ponto, quer uma dica e ele não vai gostar. Junta lá, cata e faz um ponto de troca de tráfego você. Nós sabemos fazer isso no MikroTik. Junta todo mundo no switch, liga primeiro lá e mostra que tem 8, que tem 9. Fala, já tenho aqui um equipamento ligado com 8 AS e nós já estamos trocando entre nós com o nosso equipamento. Coloca o seu para mim e passa a gerenciar e transforma isso oficialmente num ponto de troca de tráfego. Porque existe uma lista, eu não sei se tem uma lista ainda de localidades solicitadas, lembra quantas tem? Localidades de? De pedidos de abertura de novos de IX. Novos? Tem essa lista, mas eu não... Tem mais de 20? Não sei se ela está mais pública. É mais de 20. Tem mais de 20. Eu sempre falo que se a gente abrisse ponto de troca de tráfego em todo lugar que o pessoal solicita, a gente teria mais de 200 pontos ali pelo mapa do Brasil. Mas tem que enxergar o mapa que ele mostrou ali também, onde está a concentração. Às vezes eu sou aqui de São Paulo e vocês vão falar que eu sou bairrista, né? Mas não adianta meter o pau, criticar. Está tudo lá em São Paulo. Tem um monte. É proporcional.
né? Mas também não é para não ter. Mas eu olhei ali no mapa, Roraima tem uma AS, né? Acre tem 3 AS. Mas no Acre acho que já cabe um ponto de troca de tráfego. Em Roraima ele tem que, acho que, ligar ali mais pertinho com outro estado ali, né? Apesar que nada é perto lá. Tem que ser mais que 2, né? Porque 2 troca direto, não precisa de estrutura. Sim, liga direto. Tem que ter pelo menos 3 AS ali para justificar o início da estrutura. Um detalhe importante do SIX, rapidamente, é que o SIX ou PIX, quem quiser ser SIX ou PIX, não precisa ter AS, tá? Tem uma mentalidade errada disso. Uma operadora de telecom que não tem AS, que não vende internet, que não tem, só tem fibra, quer ser SIX, é possível. Não tem nada que impeça isso, tá? Então, só para esclarecer, SIX ou PIX não precisa ter AS, sistema autônomo registrado no registro BR. Ele precisa ter transporte até um PIX, é isso? Então, você quer vender serviço de transporte para outros AS, certo? Sim. Então você não precisa ser um AS para isso, só precisa ter um meio físico. O NIC permite isso, sim. Fica meio complexo, uma discussão que não cabe nesse painel, mas nós temos, às vezes, alguns de nós tem mais de um CNPJ, um é a Telecom, que é o SM, outro é SVA, é uma outra seara aí. Mas dá para entender que, às vezes, a sua empresa de telecom é que vai fazer esse serviço, mas não necessariamente ela é a detentora do AS. Vou te dar um exemplo prático. Em São Paulo, o PIX-SAN CCR, ele começou com um PIX que não tinha AS, ele não era conectado. Depois ele tirou a AS e conectou. Um exemplo. Eu uso a SAN e a SAN está fazendo um caminho contrário. Eu até fiquei meio assim chateado. Eles vendiam muito só transporte, que é um negócio para nós muito interessante. Agora eles vão vender IP também. Tomara que não vire confusão, né? Vai ter os 2 produtos. Eles têm direito, porque é uma empresa de telecom, ele tem direito a vender os 2 produtos, obviamente. Espero que ele tenha preços competitivos. Mas para nós, o transporte é tão interessante quanto a banda, né? O trânsito. Mais alguma última pergunta, que nós estamos com o tempo já esgotando. Bom dia, meu nome é Rodrigo, sou da Fris Telecom, Pirassununga. Nós já estamos há mais ou menos 5 anos conectados no PTT São Paulo. E melhoria na conectividade assim foi notória, né? Você acha que é um fator interessante para se frisar? Eu acho que é até mais importante do que o quesito financeiro, a economia de recursos financeiros. E recentemente nós pedimos uma ampliação de porta 1 GB para uma porta 10 GB. Solicitamos lá pelo portal, né, esse upgrade. E assim, nos deparamos com alguns PIX congelados, né? Inclusive nesse PIX que nós migramos de PIX devido a essa expansão. E nós estamos esse tempo agora, mais ou menos 1, 2 meses, sem PTT. Faz uma falta muito grande, assim, né? A gente que já vinha um bom tempo aí, 5 anos utilizando. Realmente, assim, a diferença é bem perceptível, né? Então a gente está bastante preocupado. A gente sabe dessas, por cima, assim, dos motivos, né, desses congelamentos. Queria só que você desse uma explicada rápida, assim, isso aí depende mais lá do lado do PTT, se está mais no PIX dos participantes, como é que o PTT vem tratando? Tem pendência dos 2 lados, né? Alguns no PIX, alguns pendência conosco de executar o serviço. Mas basicamente assim, a demora de espera de uma ativação ou de uma alteração, ela existe porque a estrutura cresceu de uma forma que você precisa atacar primeiro os PIX para poder atacar as ativações. Então, como é a mesma equipe que faz isso, então, quando você tem uma demora numa resposta de um chamado de ativação, que hoje nós temos aproximadamente uns 200, se você fizer um pedido hoje, tem 200 na sua frente. Então, essa demora é devido porque a equipe está focada em outras coisas que também são prioritárias, como a ampliação de conexão entre PIX. Então, você não pode colocar participante numa estrutura que tende a ficar saturada, que tende a você não conseguir crescer. Imagine se ativar um participante num local que daqui a um mês você vai precisar colocar um sistema DWDM e você não consegue. Então, por isso que foi criado o congelamento, que ele é temporário, até a gente resolver esses focos aí de crescimento de determinados PICs. Então, os maiores acabam sofrendo mais, né, porque cresce mais rápido, né? É normal. A gente está acostumado, sabe? Uma última que eu já estourei, fazer última pergunta, estou tempo estourado.
Bom dia, pessoal. É bem rápido. É Fabiano, sou da assessoria Gerência Tech. A gente presta serviço, estou tirando alguns AS de alguns clientes meus, eu sou do interior do Rio. E para você tirar o AS, você tem que ter, no caso aí, se você só tem um link, você tem que ter 50% do bloco, 50% dos clientes para justificar o bloco. Se você tiver 2 peerings, você pode pegar com 25%. Tem muitos casos que os clientes têm 25%. Mas eu posso justificar, por exemplo, conectar no PTT como esse segundo link? Tipo, posso pegar um AS tendo o link principal e justificar esse segundo link com o PTT? Eu não consigo te responder essa pergunta, porque eu acho que o pessoal do Registro BR, o Kleber, o Marcelo, não sei se eles estão por aí hoje, ou se você quiser você me dar seu contato, eu esclareço sua dúvida, mas como eles fazem a parte de locação, as regras que são determinadas, eu não sei. Eu trabalho na parte de operação da estrutura do PTT, então essa parte de locação de bloco eu acabo não sabendo. Não sei se o Evandro sabe. É outro departamento, não é o departamento dele, mas ontem, quem estava aqui, que prestou atenção à pergunta que eu fiz para o LACNIC, lá no LACNIC são resolvidas algumas coisas. Eu lembro que eu estava na votação, quando eu votei contra ser obrigado a ter mais de uma operadora. Inclusive defendendo outros países, porque na Argentina, no México, nós acabamos de falar, às vezes o cara só tem uma operadora quase no país inteiro. Então, às vezes, algumas obrigações são quase, não é impossível, mas muito difícil de você conseguir. Então, pode sim, com um trânsito e uma troca de tráfego, você justificar o pedido de um bloco de IP. Só que agora está dificílimo, né? Estão pedindo até o seu extrato bancário para te dar um bloco de IP /22. Né? E se você já tem bastante coisa, esqueça de pedir bloco de IP, porque eu já tenho lá uns blocos enormes, eu e o Rodrigo lá, pode chorar, pode ser amigo, pode rolar, é uma equipe, é o Patara, o Kleber, tem amizade com ele, mas pode eu chorar. Então ele falou, Evandro, se vira, faz, e põe o IPv6 para funcionar, que é o último painel de hoje que eu vou participar de novo com Israel. Coloca o IPv6 para funcionar, porque os blocos, mas blocos novos, participantes novos, sim, é mais fácil, vamos dizer assim, 1/22 é o máximo que você vai receber e pode justificar com uma... E não precisa nem ter a troca funcionando. Se você justificar no formulário que você vai se conectar e você mostrar que você está preparando aquilo para conectar, e você precisa, porque você precisa do AS para estar no PTT. Sem AS não vira PTT, então você pode até justificar. Tem sim um caminho aí das pedras que dá para fazer aí. Eu preciso encerrar, pessoal, que já deu o tempo, eu preciso encerrar, senão depois brigam comigo que eu falo demais aqui de moderador. Mas depois a gente conversa. À tarde tem outro painel de IPv6, a gente pode tocar em assuntos semelhantes depois. Eu estou de debatedor, tem mais o Israel e mais alguém. O Julimar também vai ficar aqui, o Ademar também está aqui, tem o Júlio lá fora, tem um stand. Vocês podem fazer perguntas depois lá para eles, tá? Fiquem à vontade, são muito acessíveis aí, é importante. Vá lá e faça. Você está aqui no evento para isso, acredito, uma parte, né? Obrigado.